Que beleza! Que bom que você chegou até aqui mais uma vez, ou quem sabe até pela primeira vez. Eu sou o pastor Haroldo Ferreira e você está no Segunda de Graça Podcast, um lugar onde nós falamos sobre a graça de Deus, ouvimos os testemunhos do convidado, que a nossa intenção é que a graça de Deus atue em nós, através de nós, apesar de nós e muito além de nós. E você pode nos ajudar nessa missão. É só você ficar ligado aí no rolê da internet, né? Que você já conhece. Então se inscreve no canal, curte, compartilha, manda uma mensagem aí que a gente pode fazer com que as histórias que passam por aqui, todas elas permeadas pela graça de Deus, alcancem ainda mais pessoas. Então fique até o final, o episódio hoje está sensacional. E hoje eu tenho a alegria de receber um amigo, e sempre vai ser um amigo, né? Inimigo eu não trago aqui não, o podcast é meu, então eu trago meus amigos aqui. E hoje eu tenho a alegria de receber o pastor Cléucio. Cléucio, muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Eu que agradeço o convite de estar aqui, é uma alegria. Como a gente conversou agora há pouco, eu atravessei a cidade para chegar até aqui. Literalmente, né? Eu estava lá no extremo norte, Extremo talvez, norte, né? extremo norte. Extremo norte, caiu aqui para a zona sul de São Paulo. Obrigado, Cléucio, de verdade. Tamo junto. Maravilha, já já você vai conhecer mais do Cléucio e a gente vai seguir aqui na nossa conversa, vai saber de onde ele é pastor, vai conhecer um pouco da história dele. Então, logo de cara, Cléucio, eu faço para você a pergunta que todo convidado tem que responder aqui, não precisa ser teólogo, filósofo, nada, mas principalmente para pastor, eu falo assim, ó, chegou um visitante na igreja e falou assim, pastor Cléucio, mas o que é a graça de Deus? O que é a graça de Deus? Como é que você responde para essa pessoa que possa entender de uma forma simples? Bom, falar sobre a graça de Deus, para mim, e é uma das coisas que eu gosto muito, principalmente como pastor lá na igreja, eu friso muito sobre a graça. Ontem mesmo no culto, eu acho que nós tivemos 3 cânticos Sobre a graça. sobre a graça. Glória né? a Deus. E é por ela que nós somos alcançados, né? Então, eu tive um professor na faculdade que ele dizia que a gente tinha que tomar um certo cuidado quando falar sobre graça, né? Porque ao pé da letra logo vem, graça é um favor imerecido. Né? Isso é sempre a resposta. Padrão. E ele dizia o seguinte, a gente tem que tomar cuidado com essa terminologia, né? Para não reduzir a graça numa gracinha. Tá. Então, essa graça, ela é, para mim, irresistível. Né? Eu não tive um encontro com Cristo. Foi Cristo que me encontrou e que me alcançou através dessa graça, né? Posso dizer que com 5 anos de idade, eu fui alcançado por essa graça, eu entendi o que é essa graça. E é claro, né? Quando chega gente nova na igreja, a gente tem que trabalhar sobre o que é a graça, né? Sim. É muito interessante que por aí as pessoas elas têm noção de graça como, se assim eu posso dizer, né? Os cristãos de uma forma diferente, de pensamento diferente do nosso. Quando a gente passa em algumas casas, você vê lá que tem uma faixa assim, agradeço pela graça alcançada. Verdade, né? verdade. A graça alcançada. E não é graça alcançada, nós fomos alcançados pela graça. É um entendimento bem equivocado assim da graça. E aí eu agradeço ao santo fulano de tal pela intercessão da graça alcançada. Sim. E nós fomos alcançados pela graça. E as pessoas têm noção, ou melhor, não têm de fato a noção, o entendimento do que é graça. Porque a gente vê muito isso, né? Principalmente no catolicismo, não estou aqui para falar mal, mas a visão de graça é de alguma coisa que foi alcançada. Né? Alguns irmãos evangélicos também, vou contar o testemunho da graça. Então as pessoas... Da graça que eu recebi, a graça é uma situação ali. Exatamente. Né? Então, assim, a graça hoje, ela parece que ela está distante da graça salvífica. Da graça que salva, da graça que nos transforma, que nos liberta, da graça que nos leva ao entendimento da salvação, da justificação, né?
tentar trazer a graça, como eu disse, numa gracinha, simplesmente no favor imerecido, não é tão simples assim. Mas a gente tenta, né, sentar com o pessoal que chega na nossa igreja e apresentar a verdadeira graça. A graça que as escrituras apresentam. Exatamente. Então, é muito o entendimento do brasileiro assim sobre fé. Ele acaba tendo um pouco de sincretismo, assim, de mistura de fé, né? Sim. Que nem você falou, somos todos cristãos, mas os cristãos católicos às vezes têm um entendimento da graça como aquele favor que você recebeu daquela causa que você colocou diante de Deus. Isso. E não é só os católicos, como você disse, os evangélicos também. Algumas igrejas, elas apresentam a graça, uma graça, acho que barata, que Bonhoeffer vai dizer, né? Uma graça, daqui a pouco a gente vai falar até pelo livro que você trouxe aí, uma graça que é tão de graça que não custa nada. Tipo, você pode receber ela e viver do jeito que você quiser. E aí o pastor Luciano Subirá, ele escreveu um livrão que eu ainda não li, chama Graça Transformadora, né? Então assim, a mesma graça que nos salva também é a mesma que nos transforma na caminhada. Sim. Né? Não pode ser uma graça, venha como você está e fique como você quiser. É meio complicado isso, né? E o entendimento correto da graça exige da gente sentar para pelo menos conversar sobre isso, seja num discipulado, seja numa classe. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus. Como assim? Então, vale a pena explicar. Eu gostei da expressão que você falou, cuidado para a graça não virar gracinha, né? Para que ela não seja diminuída por causa do entendimento ou do ensino errado. Sim. Mas, como que você definiria? Para uma criança, pastor, o que é graça? Sem falar o favor imerecido que aí a criança nem vai entender, né? Como que a criança entende? É algo, acho que bem complexo, né? Parece fácil, né? Eu vou falar uma coisa para você aqui, para vocês que estão nos assistindo. Aqui, eu estou fazendo mestrado Glória a Deus, em teologia sistemática. Pensa. E a minha tese é sobre graça. É mesmo? Eu não sabia, olha aí, mano. Eu estou fazendo uma tese sobre graça, estou pegando vários teólogos, a visão que eles apresentam sobre a graça, então estou fazendo a minha tese em relação a isso. Que legal. Não está sendo fácil. Imagina. Porque assim, todo mundo fala assim, mas Cléucio, você vai falar sobre graça, já é uma doutrina definida. Concordo. Mas você explanar a graça na visão de cada teólogo não é tão simples assim. Porque depois tem que fechar, tem que concluir, exatamente. Né? Então é um assunto, mas assim, trabalhar com criança no sentido de apresentar a graça, um exemplo, eu me converti aos 5 anos de idade. Igreja Batista Nacional de Vila Maria, que ficava na frente da minha casa. E como eu disse, eu fui alcançado por essa graça. Como é que eu tive o entendimento dessa graça? Eu lembro de 2 versículos que impactaram a minha vida quando criança. Olha só. O primeiro foi Romanos 3:23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como é que você vai explicar para uma criança o que é pecado? Porque assim, para eu explicar sobre a graça... Tem que falar a graça em relação a quê? Ao quê, né? Então, assim, eu preciso entender que em relação à graça que me alcançou, que Jesus pagou um alto preço, eu preciso entender que ele pagou o preço de quê? Não, e rapidinho, a graça é um favor imerecido, mas por que é imerecido? Por quê? Por que eu não mereço? Porque, exatamente. Sensacional. Então pensa, você é uma criança de 5 anos, né? O que é pecado? Sim, tem que explicar, tem que... Né? E eu me lembro que 2 versículos, né? Foi esse e o segundo. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra. Era essa versão que era usada para uma criança entender. Mas tem a vida eterna. E aí que a graça foi apresentada para mim. Eu era um pecador, mesmo sendo criança, né? E eu precisava entender esse propósito de Deus na minha vida, que Deus me amou de uma maneira extraordinária, que ele entregou o que ele tinha de melhor para mim, o seu filho. Sim.
para que ele morresse no meu lugar e eu entendesse que Jesus morrendo por mim, essa é a graça que me alcançou. Eu jamais passaria por esse processo de morte, não digo física, porque todos nós vamos passar por isso, mas para que eu tivesse a vida eterna. Então, assim, para você pensar comigo, né? Como é que uma criança de 5 anos vai entender isso? Você tem que chegar na linguagem dela de Entendeu? alguma forma, né? Então, assim, é claro que teve toda a didática e eu costumo dizer que eu fui alcançado por esta graça, por esse favor imerecido, porque eu fui para a igreja. Eu não fui simplesmente porque era uma escola bíblica de férias, eu nem sabia o que era isso. Mas eu fui alcançado por uma graça por conta de uma bola, de um jogo de dama, que eu lembro muito bem, e um carrinho. Olha, se você for lá na igreja, vai ter um negócio para as crianças, depois a gente vai dar brinquedo, doce. Pronto. Eu fui comprado ali. Atraiu a criança do jeito dela. Pela igreja eu fui comprado. Mas através de todo esse processo, me foi apresentado a graça de Jesus. Né? Certo. Esse agora é o ponto. Como que a graça te alcançou? Já entendemos onde, né? Sim. Igreja Batista da Vila Maria, Igreja Batista, Convenção Batista Nacional. Nacional, né? na época, isso. Uma EBF, pelo jeito. EBF, Escola Bíblica de Férias. E quem estava envolvido? Quem te levou? Saíram convidando? Saíram convidando pela rua. E assim, detalhe, né? A igreja ficava na porta da minha casa. Certo. Minha família vinha de um credo religioso totalmente diferente, né? É até estranho o que eu vou falar. De domingo... Aliás, de sábado a gente tava com a família no bate-tambor. Eita, tava lá. E no domingo de manhã a gente tava na missa. Na missa. Na missa. Não falei que tem um sincretismo Tem, no povo brasileiro? Tem, então, né, cara? Tem uma tem. mistura. Mas aí um belo dia, eu estando na porta de casa, e aquela época a gente podia ficar na rua, né? De boa, né? Era de boa. E aí passou o pessoal da igreja convidando as crianças, e eu não vou lembrar exatamente a ocasião, 5 anos, mas eu lembro que ali eu fui, participei. Eu lembro que tinha brinquedo. Tinha brinquedo, coisa que nenhuma criança gosta. E ali foi bênção. Deu certo, foi bênção, deu certo. Aí você foi pra igreja e fui pra igreja, a comecei a frequentar a Tinha escola. parentes na igreja? Não, eu fui sozinho. Fui sozinho. Depois, mais pra frente, a minha avó também começou a ir em igrejas neopentecostais. Eu acompanhei ela em algumas e tal. Mas eu me identifiquei mais com a visão batista, né? Certo. Então foi onde eu tive todo esse entendimento acerca da graça, acerca do pecado, acerca do que é justificação, do que é santificação, o que é renúncia. Uma das coisas que eu acho interessante quando a gente fala da graça é que ela me faz entender o quão miserável pecador eu sou. E aí eu preciso entender as renúncias. Sim. Né? É uma das coisas que estão transformando a graça na gracinha, porque eu fui alcançado, mas eu posso continuar pecando. Posso viver do jeito que eu quiser. Jesus morreu pelos meus pecados. Cara, isso é perigosíssimo. E assim, perigosíssimo em que sentido? Não só da gente estar falando de um cristão que não vai conseguir viver na plenitude da graça. Tipo assim, pô, é um cristão ruim, né? Cara, talvez essa graça que o cara entendeu não é a graça de Deus, velho. E ele entende que tá salvo, vivendo do jeito que ele tá, e talvez não esteja. Porque o que a palavra nos adverte, né, e tem que dar um frio na espinha, é quando diz, Senhor, mas como assim? A gente expulsou o demônio, seu nome, a gente fez sua obra. Sim. A gente fez sua obra missionária. E aí você pode ter a lista que for do que você fez. E a resposta de Jesus foi, não conheço vocês. Né? Vocês estavam indo bem, mas não entenderam bem a teologia da graça. Não, jovem, eu não conheço vocês, cara. E é interessante você falar sobre isso na questão... porque vai ser o grande encontro com o Senhor Jesus. Né? Porque muitos vão dizer, olha, Senhor, eu fiz tudo isso. Né? Mas não entenderam o propósito da graça. Exato. Não viveram na graça. E aí me fez lembrar agora um outro episódio, né? Porque os crentes da época que já caminhavam com Jesus, né? Quando vê um bando de criança
em volta de Jesus. Olha, as crianças estão ali incomodando o mestre. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles são o reino dos céus. Né? Isso é graça. Isso é graça. Isso é graça. Enquanto as pessoas impedem, né, as crianças de... E é uma coisa muito legal a gente tratar disso, Haroldo, porque a gente... Vou falar você como pastor, eu como pastor, Uhum. né? Uma das coisas que incomodam as pessoas na igreja hoje é quando vem as crianças correndo Sim. pelo templo. Atrapalhando o culto. Atrapalhando o culto, né? Verdade. E aí fica aquela coisa de xiita e chato, né? Porque a criança estava incomodando e tal. Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos. E aí o que acontece, né? A gente não cuida. Eu falo isso porque eu fui cuidado por uma igreja. Uhum. Sem a minha família, né? E aí o que acontece? A criança deixa de ir para a igreja e depois fala, poxa, olha lá, fulano cresceu na igreja, se perdeu. Se perdeu por quê? Porque não foi apresentado a graça do Senhor, de fato, àquela criança. Às vezes eu falo para as pessoas, em momentos assim, né, EBF, momentos que às vezes a criança vai sair do culto, normalmente em algumas igrejas, depois do louvor ali, elas vão ter lá o culto infantil, alguma coisa assim, né? A gente fala, gente, a gente não pode menosprezar de nenhuma forma o trabalho que é feito com as crianças. As crianças vão lá para a classinha. Vão só ficar lá para não atrapalhar a mensagem. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que isso já, por motivos bíblicos, como você colocou aí, por motivos teológicos ou espirituais, quiser dizer, porque a Bíblia orienta nós sermos como crianças também. Tem coisa pra gente aprender, né? Olhar para trás com as crianças. E no meu caso, e agora no seu, que eu acabei de conhecer melhor, tem um lance de testemunho pessoal. Sim. Então eu fui batizado pelo pastor Mota, eu estava para completar 7 anos. Então, se hoje você olha para mim e me vê um pastor, cara, com 6 anos era uma criança que não compreendia tudo, evidentemente, mas entendi que eu era pecador e que Jesus podia ser meu salvador. Alguém te obrigou a se batizar? Não, acho que não. Você já tinha entendimento? Sim, já tinha algum entendimento. Então, é a mesma coisa eu com 5 anos. Sim. Quando eu fiz a minha oração, e eu me lembro, com 5 anos, fazendo a minha oração de entrega ao Senhor Jesus. Sim, mas eu lembro da luta, na época da Vilazate, principalmente 3 ou 4 tias ali do infantil. Tia Noêmia, tia Lucinha, tia Rose e tia Miriam. A tia Rose, cara, você conheceu a Kombi da Vilazate? Aquela ali tem história, lembro. Aquela foi pro Paraguai, pra Bolívia, aquela lá é missionária, viu? E, cara, elas iam pros bairros mais periféricos ainda do que ali a Vilazate. E, elas faziam 2, 3 viagens de Kombi de cada lugar. De cheio de criança. Ia lá pro Milharal, Nova Zate, ali aquela área ali de cima. Trazia 3, 4 Kombi. Ia pro Piscininho, trazia 3, 4 Kombi. Porque tinha uma irmã lá, já senhora de idade. Irmã Alice, que juntava as crianças e levava pra igreja. E nós, na igreja, ficava arrumando confusão com essa molecada toda. Por quê? Né? Porque faz bagunça. Porque não sei o quê. A gente, mano, é muito aquele... o filho pródigo que ficou em casa, né? Um pródigo saiu, abandonou tudo, e o outro com o coração zoado ficou dentro de casa. E a gente era isso, cara. E ainda tem isso na igreja. Ainda tem um pouco desse... Olha, as crianças vão atrapalhar o mestre, né? As crianças vão atrapalhar o culto. As crianças... Eu sempre falo, gente, nunca olha pra galera que tá, inclusive no Ministério Infantil aqui, como um trabalhinho, uma coisinha, um cultinho, uma classinha. Por mais que eu cresci com esse termo, né? Vai pra classinha. Porque sementes espirituais são plantadas ali, cara, no coração das crianças. E no tempo certo vai brotar. Também tem muitos amigos que cresceram comigo, hoje não estão mais na igreja, no evangelho. Ou estão naquela de, não, eu tenho Deus no meu coração. E esse papo aí, né, pra ficar longe da comunhão da igreja.
E eu sempre eu não sei se eu sou a pessoa para estar à frente do Ministério Infantil. Eu já não tenho essa vocação. Mas eu tô sempre tentando relembrar a importância disso. Porque ali estão futuros médicos, policiais, advogados, sei lá qual profissional, mas também ali tem futuros pastores, futuros missionários, ou pessoas que vão exercer a sua vocação através da profissão. Mas a gente acho que precisa dar uma olhada com atenção. Sim. Não porque agora descobrimos isso, não, porque Jesus já falou que era desse jeito. Sim. E a gente, como outras coisas, talvez esteja se perdendo um pouco e não olhar para as crianças, né? Porque isso não é uma crítica, é só um olhar, né? Então você vai pegar as grandes produtoras de cinema e de filme, que os caras estão gastando milhões para capturar a atenção dos nossos filhos e passar histórias com valores questionáveis, se não contrários a Paulo. Os caras estão gastando milhões. E às vezes na igreja lá o pessoal fala, estamos passando o desenho no mimeógrafo, né? Para as crianças poder pintar o desenho da Arca de Noé. Então, eu tenho visto bastante igreja investir pesado nas futuras gerações, assim, sabe? Antes, pastores amigos meus que eram pastores de jovens, hoje eles já são chamados de pastores das novas gerações. Então o cara começa a fazer um trabalho desde a juventude até o infantil, até o berçário, para tentar criar um fio condutor aí, né? Até a juventude da galera, até a universidade e tudo mais. Então, eu tenho visto uma preocupação. Por um lado, eu vejo uma negligência, mas por outro lado também vejo movimentos interessantes. Você conhece o Pense Laranja? Não. Poxa, eu deveria estudar a fundo para falar, não devia falar do que eu não domino, né? Mas basicamente é como se fosse assim: a igreja seria representada pela cor vermelha, a família representada pela cor amarela. Então, quando você junta a igreja e família, você consegue ter o melhor para aquela criança. Pô, sensacional. Então, a gente está conhecendo uma igreja aqui na Zona Sul, o pastor dela já esteve aqui, o JP Gouveia. A primeira de São Paulo, eu sei que também adota isso aí, que tenta ter essa parceria mais forte de igreja e família para que seja formado também a vida espiritual ali da criança. Parece que vale a pena esse projeto aí. Por que a gente entrou nas crianças? Porque a gente foi para Jesus criança, né? Sim, cara? sim. E aí chegou na adolescência, tive as minhas crises, tive as minhas dificuldades, pensei em chutar tudo para cima e na fase adulta também, mas ainda bem que é a graça de Deus que nos mantém, cara. Porque se dependesse de eu escolher a graça toda vez... Eu não quero entrar na questão aqui, porque eu tenho certeza que tem muita gente São visões diferentes, assistindo, né? Com visões diferentes e tal. Mas para mim, a graça ela é sempre irresistível. Ainda bem que é. Entendeu? Ainda bem que ela é irresistível. Então eu não resisto essa graça. Por isso que, até mesmo quando eu estou pregando lá na igreja, eu falo o seguinte, né? Não fui eu que encontrei Jesus. Foi ele que me encontrou. Né? É interessante, quando Jesus está passando pelo caminho ali de Jericó, foi ele que encontrou Zaqueu em cima da árvore. Quando ele está fazendo as escolhas dos seus discípulos, né? E que ele manda chamar Natanael, embora a gente fala que Tomé é o duvidoso, mas logo no início Natanael está duvidando também. Ficou meio assim. E aí Jesus fala, olha, antes eu te vi lá debaixo da árvore. Ué, como? Como é que você sabe? Porque eu te disse e agora você crê? Então, assim, são formas que Jesus usa para nos encontrar. Sim. Né? Então, essa graça me alcançou na infância, te alcançou na sua infância, Sim. E a gente está aqui. E nos manteve, né? Nos manteve. Claro, a gente teve os nossos altos e baixos. Alto e baixo, erro e acerto, já... E ainda vamos ter? Com certeza. Vamos, com certeza. Mas a graça permanece conosco, né? Eu tenho sempre como exemplo, nessa graça, a exemplo do apóstolo Paulo, né? Que todo mundo fala, porque Paulo, coloca Paulo como o santo dos santos, né? Mas é interessante que Paulo aborda muito, né, sobre o assunto da graça e ele se mostra, e eu acho que isso que a graça tem que apresentar para nós, o quão miseráveis pecadores nós somos. Nós não somos, somos santos,
Nós estamos num processo contínuo Uhum. de santificação. E por que eu estou falando de Paulo? Porque ele fala muito sobre a graça e aí ele olha para si e ele vai dizer: quão miserável pecador eu sou. Uhum. O bem que eu tenho que fazer eu não faço, o mal que eu não devo fazer, esse eu pratico. Isso é graça. Cara, eu tava pregando ontem na Brasilândia, né? E citei um pouco disso aí de Paulo. E assim, às vezes eu pergunto, eu falo, irmãos, às vezes eu acho que a gente tá numa situação melhor que Paulo. Será que estamos? Porque Paulo que era Paulo, que foi o que foi, e transformado por Cristo foi o que foi. Praticamente metade do Novo Foi Testamento ele. são escritos Sim. dele. Missionário, teólogo, pastor, o que você quiser falar de Paulo assim, aí você vai falar. Aí esse cara faz esse tipo de oração. Sim. Fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Cara, dos pecadores eu sou o Sim, maior. sou o maior. Eu falo, irmão, se Paulo se sentir assim, será que a gente pode continuar falando Então, até que eu não tô tão mal? eu acho até interessante o tema que você propõe, né, na segunda de graça, porque fala sobre graça. Sim. E parece até redundante a gente estar repetindo mesmo, mas uma coisa que eu estava lembrando agora, você falando isso, será que todo cristão entende de fato o que é graça? Por que eu digo isso? Acho que já e ainda não, né? Não, então, porque assim, Já entende, você vai mas entender ainda onde eu quero não. chegar, porque assim, ou essa graça realmente ela me transformou, ela me alcançou, porque quando ela me alcança, ela me transforma, Sim. tá? Continua nesse processo de transformação. Acho que o ano passado, talvez no finalzinho do ano retrasado, eu não me lembro o tema que eu preguei, mas eu fiz uma pergunta para a igreja. Eu falei assim, meus irmãos, vocês aceitariam nesta igreja um pastor que tivesse roubado, que tivesse matado alguém, que tivesse esquartejado e tal? E foi unânime. Não, nós não aceitamos. Eu falei um exemplo, se eu convidasse, claro, eu falei, uma pessoa como o Guilherme de Pádua, como o tal do Chico Estrela lá que... Serial killer. não, pastor. De jeito nenhum. Aí eu fui colocando lá umas características, eu falei, o fulano, mas ele perseguia pessoas assim, assim, assim. Não, a gente não queria. E aí no final eu falei, eu tô falando do apóstolo Paulo agora. Não, Paulo a gente aceita. Eita Deus. Então assim, até que ponto eu entendo essa graça? Porque eu vou enxergar o apóstolo Paulo como um homem gracioso agora. Uhum. Mas quem era Paulo antes de ter um encontro com Jesus? Sim. A gente ainda faz a distinção, a gente fica meio que... eu aceito esse, mas eu não aceito esse. Sim, eu falo que a gente vira um sommelier da graça, né? Não, para esse aqui serve. Para esse aqui, entendeu? não, esse aí não merece nem a graça. Então, aí a gente fala assim, pergunta, a gente fala assim, mas nem de graça eu quero. Não, esse aí nem a graça resolve. Nem então, Jesus na causa. Então, assim... É uma boa pergunta. Será que todo cristão hoje entende de fato o que é graça? Então. Porque se a graça transformou Paulo, será que ela não poderia transformar o Guilherme de Pádua ou qualquer outro serial killer? Ou qualquer outra pessoa que tenha feito coisas erradas nessa terra? Poderia, mas na minha casa não entra, né? É isso que eu tô falando. Ontem também, um outro exemplo que eu dei. Aquele pai que se aproxima de Jesus e fala, você pode curar meu filho? Aí falou, você crê? Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na minha incredulidade, é bem então, isso. Então eu acho que a gente vai nessa caminhada. A gente crê, mas em vários momentos a nossa incredulidade vem para fora. Então nós conhecemos a graça e assim, não de forma teórica. Nós sabemos a nossa história, sabemos de onde o Senhor nos tirou. Sabemos do que o Senhor nos guardou. Nós sabemos, às vezes, que nós chutamos tudo para cima. Sim. E foi Ele que segurou a nossa mão. Então a gente conhece a graça no sentido de vivenciar ela. Beleza, mas aí a partir disso começam outros movimentos. Sim. De transformação, de entender que todos merecem ouvir dessa graça. E aí o nosso papel é de proclamá-la, de divulgar, independente, na minha visão, né,
das diferentes visões soteriológicas sobre Sim, salvação, sim. o nosso papel é testemunhar, pregar, proclamar, ensinar o que Jesus ensinou e fazer discípulos e batizar. Nosso papel, igreja, cristão, é esse. Sim. Agora, da mesma forma que a gente conhece, eu acho que tem hora que a gente desconhece. E olha, sabe? É tipo isso, eu creio, mas me ajuda. Senhor, eu conheço a graça, mas às vezes a gente fica perdido por não mergulhar ou entender essa graça. Por isso o ministério do ensino é tão importante, por isso que ele está colocado ali na grande comissão. Então, é para fazer discípulo? Sim. Batizou a criatura? Batizou. E agora? Agora ensina ensina a guardar aquilo que eu ensinei para vocês. Então, não vou fazer um meia-culpa aqui e tal, mas eu acho que também tem igreja que está dando uma desprezada no ministério de ensino. Sim. Sabe? De ensinar o que é a graça. Ah, pastor, já sei. Pô, então, aquilo. Aí eu vou reduzir a graça na gracinha, conforme a gente falou logo no início. Porque não há um entendimento. É a mesma coisa que a gente vê muito na igreja, a questão da confiança em Deus. Você confia em Deus? Sim. Vai todo mundo falar, confio. Mas você confia até que ponto? Né? É como um tempo atrás, eu vendo um vídeo sobre o maior equilibrista do mundo. Certo. O cara colocou... Entre duas montanhas, né? Entre dois prédios, edifícios altíssimos. E o cara, ele batia o recorde na travessia. E muitas vezes ele subia naquela... Tipo aquela bicicleta de uma roda só. Um monociclo. Isso, um monociclo, ele atravessava. E ele tinha um fã. E o fã dizia, olha, eu confio em você, eu confio. Você é o maior, você é o melhor. Ele falou assim, você confia mesmo em mim? Ele falou, confio. Então tá, eu vou atravessar uma metragem maior. Ah, não, eu confio que você vai voltar. Ele falou, só que dessa vez eu quero que você me acompanhe. Não, aí não. Aí, peraí, né, jovem? E a pessoa que é fã disse, eu confio em você, mas confia até que ponto? Confia aqui de baixo. Por que eu tô falando isso? Assim é o ensinamento sobre confiança em Deus. Ou a confiança em si mesmo. A gente confia em Deus até certo ponto. Será que a gente confia a ponto de falar assim, não, senhor, o senhor é equilibrista. Eu vou lá naquele cabo de aço com o senhor indo e voltando. Até que ponto? Então, acho que essa é uma luta nossa diária. Exato. Né? Agora... Por muitas coisas, caras. Eu acho que... Eu não sei se alguém já determinou isso, mas eu vejo que eu tenho falado repetidas vezes sobre isso. A gente tem vivido um tempo de distração muito grande, cara. E o abençoado do celular, com internet, redes sociais e seus algoritmos e suas inteligências artificiais, eu acho que eles têm... Eu acho que todos eles são uma ferramenta. Sim. Que pode ser bem usada ou mal usada. Mas em linhas gerais, elas estão conseguindo nos distrair bastante, assim. O que acontece hoje na igreja? Quando não tem uma atividade para criança. Celular. O que o pai faz? Dá o celular. O que o pai está implantando na igreja? O Ministério Kids. Kids graça. Porque... Sem graça. Né? Ah, filho, não tem nada. Porque eu estava falando com a minha esposa, né, com a Ariana, essa semana. E a gente estava falando na questão de ensino, né? Que a Igreja Católica, ela ainda tem a catequese, que não deixa de ser um ensino. Sim. É uma doutrina. Sim, né? sim. Então, eles estão lá ensinando as suas crianças. Eles têm o momento da catequese. Mas no momento da missa, não tem classinha para as crianças. Elas participam da liturgia da missa. Sim. É claro que a gente procura fazer com que a criança tenha o culto na linguagem dela. Mas na ausência de um professor, por que não já, desde agora, ensinar a criança a participar do culto? Mas não, tem que dar o celular, porque a criança vai ficar incomodando no culto. Então, a gente precisa aprender sobre algumas coisas, como lidar com situações dentro da igreja, dentro do culto, porque você acha que no momento do culto, a criança no celular, ela está vendo o quê? Sei lá, qualquer coisa. Desenho. É jogo, é qualquer coisa. É claro que depois eu vou mandar o link até pro pessoal da igreja, mas essa semana mesmo eu chamei a atenção de uma pessoa da igreja, marmanjo, que vai ver depois esse vídeo. Eu tô mencionando você aqui, sim. Eita, nós. Que momento a gente tava tendo um culto esses dias numa casa, eu pregando e o cara lá jogando.
Que isso, já. E aí eu fui falar, não, pastor, não vou mentir não, tava jogando mesmo. Rapaz. É o Então, ministério que desgraça. que desgraça. Então, eu penso que a gente tá se distraindo. Não é de agora. Hoje é a internet e o celular. Antes podiam ser outras coisas. A palavra já nos adverte, fala, olha, não fica se envolvendo com as coisas desse mundo que você vai acabar desagradando aquele que te alistou. O que eu acho só que o celular como ferramenta faz, celular com internet, porque se der um celular sem internet para uma criança, ele também não quer. Não. Tem que estar baixado lá o que ele tem quer. que ter Né? o Celular joguinho sem lá. internet não faz sentido. Negócio de jogo da cobrinha no celular, imagina. Eu acho que a gente parece que está se distraindo muito mais fácil, Cláudio. Sim. E depois que eu assisti, não sei se você já assistiu aquele documentário Dilema das Redes. Não. Vale a pena, cara. Ele tá no... Eu não sei se pode falar. Como sou um podcast que a maioria das pessoas não vê, eu não sei se dá problema, né? Mas tá no Netflix. Ok. É um documentário produzido por eles. Vale a pena, cara. Ele já não é moderno, não é 23, 24, não é. Eu acho que quando lançaram ele, ainda foi antes da inteligência artificial estar disponível para nós do jeito que tá hoje. Entendi. Mas só que lá os caras juntaram o CEO, os diretores de Google, YouTube, Instagram, Twitter, o Snapchat, Pinterest, tudo esse rolê aí. E esses caras começaram a falar da preocupação deles. A maioria deles já saíram dessas empresas, mas de como as coisas estavam acontecendo lá dentro. Uhum. Como que o algoritmo estava sendo programado. Como que o algoritmo consegue mexer com a mente de uma pessoa, com a identidade de uma pessoa, como consegue influenciar na política, como consegue influenciar na sociedade. E aí quando você assiste, cara, você fala, mano, eu devo ser muito idiota, mesmo achando que eu sou esperto, porque é aquilo, você pega o celular só pra ver um negócio e quando você dá conta, você já tá ali Já, no a feed. Distração. É isso que eu tô falando. Porque antes, a distração ia ser, sei lá, a novela. Eu lembro muito desse debate na igreja se o crente podia assistir novela ou não. Mas a novela era assim: 6 da tarde, 7 da noite, 9 da noite, você assistia ali um capítulo. Uhum. Hoje você pega uma série que você gosta pra assistir, mano, se você tem tempo, você maratona 5, 10 episódios. Sim, verdade. Você não dorme. Se aquilo te pegar de jeito, você não dorme. Você vai dormir mais tarde. O outro dia você fica zoado porque teve que... Na época da pandemia, você estava falando, né? Eu pesquisei alguma coisa para assistir na pandemia. Vou pesquisar aí. The Walking Dead. Eu nem Dead. sabia que tinha... Não conhecia nada. Nem conhecia, mas quando eu comecei a assistir, meu amigo... Você não conseguiu parar? Não consegui parar. Tive até que assinar depois do término, porque ele só tinha em um stream, né? Pra poder ver o final. Pra poder ver o final no outro. E ainda peguei mais um outro, porque eles lançaram séries de continuidade diferentes. Eu falei... Pronto. Virou um vício. Pronto. Entendeu? Confessai vossos pecados uns aos outros. para que tenham cura. É. Cléus, sabe aquele seriado 24 horas? Ele passava depois do Jô, na época, na Globo. Uhum. Que é um cara antiterrorista. Mano, eu acho que cada temporada lá tem 24 episódios, que cada um é 1 hora do dia do cara, um negócio assim. Eu acho que eu já assisti aquilo lá 2 vezes. A Gabi, você perguntar pra ela, fala, o Haroldo não tem maturidade pra assistir série. Porque eu começo a assistir, então esse caso que eu falei aqui, muitas vezes é o meu. Eu não consigo, tipo, assistir um episódio e falar, beleza. Não, você assiste quase até você não aguentar mais, até exaustão. Andando na rua vendo celular. No carro vendo celular, vendo a série. Não, quero saber. Aí a pessoa fala, não me pego com série não. Mas aí quando começa o Big Brother, o cara assina o pay-per-view pro cara poder ter acesso a todas as câmeras. Sim. Distração de uma coisa, distração de outra. Você falou de vício, então se você não tá distraído com as séries, porque você fala, não, a série é tudo bem, é só o meu momento relax aqui, é meu momento de descanso. Mas ele começa a invadir outras áreas. Por quê? Porque a gente tá vivendo distraído, mano. Distraído. Então. E se não bastasse isso, agora tem as bets também. Sim. Pô, eu vi um vídeo de um pastor aí. Você viu? Um pastor falando que
tá encerrando as atividades da igreja por tempo indeterminado, confessando o vício dele em jogo. Sim. Falei, não tá lá fora não, gente. Tá Então, perto da gente. Pensando assim... Não sei se eu posso usar esse termo vício sadio, né? Você vai... Eu tenho atendido uma outra denominação, né? Uhum. Para quem não sabe, eu sou formado em gastronomia, então eu faço muitos eventos e tem uma igreja pentecostal grande. Acho que ela tem 64, 65 anos. Olha. E esta igreja pentecostal, ela tem a sede aqui em São Paulo e ela está inserida em mais ou menos 180 países. Nossa, o mundo todo. E eu atendo, né, essa igreja. E uma das coisas, a gente quando não conhece a outra denominação, a gente tem um certo receio, né? Claro. A gente tem uma visão um pouco... E uma das coisas que me chamou a atenção nessa igreja é que eles têm uma sala que funciona 24 horas naquele templo, ela não fecha, que é a sala de oração. E aí, conversando com algumas pessoas daquela igreja, eles disseram assim, olha, aqui a gente tem o vício de orar. Eu falei, meu, que legal! Vício de orar. O vício de orar. E aí é bem interessante, porque assim, a pessoa fala assim, não, a gente começa a orar e quando a gente vai ver, a gente já está 4, 5 horas de oração. Às vezes a gente está 20 minutos orando e a gente acha muito. Não, isso que eu tô falando. 6 horas o cara até fica na rede social, mas orando não dá na semana isso aí. Agora pra gente pensar aqui que Jesus orou 40 dias... Aí não, Cláudio, aí... Não é? Então... não, aí a gente... Então, esse é um vício. Mas aí esse é o vício da graça. É que o vício já desperta um gatilho negativo, né? Então, mas... Mas aí, Clécio, uma outra história aí. Vamos ver o que a nossa memória aprontou pra nós hoje. Como que a graça, tudo providência da graça de Deus, nos apresentou, Clécio. Você lembra como a gente se conheceu? Lembro. Que rolê que foi? Eu lembro. Vamos ver, eu lembro. Eu lembro, sim. Foi num acampamento, acho que no período de carnaval. Eu ainda era membro da Igreja Batista Central do Jardim Tremembé. Nossa, foi no Tremembé mesmo. Que vocês... Foi. A igreja de Vila Zate já estava pescando o pastor Anselmo naquela época, porque ele era meu pastor. Chama-se negociações. Negociações batistas. Ele era pastor interino. Interino, exato. Isso eu lembro bem. Isso. E aí eu lembro que você... Acho que você ia entrar no seminário, talvez. Estava com ideia Consegue lembrar o ano? Não, acho que eu já estava. Eu já estava, sabe por quê? Já estava no seminário? Tava, porque a Igreja Batista de Vila Zate me enviou pro seminário na época do pastor William ainda. Ah, sim. Então já devia estar no segundo ano, Sim. Tava no começo. Sim. Então isso aí é em torno de 2004, 2005. Foi, porque eu comecei a namorar a Ariana em 2005. Então foi por aí. Foi 2003 ou 2004, mais ou menos por aí, isso. Então. Que foi num acampamento. Um acampamento do Tremembé. Do Tremembé. E que foi uma galera da Vila Zate. Isso mesmo. Rapaz, acho que eu lembro. Então, eu lembro. A minha memória. E se não estou enganado. Tinha uma Kombi branca. Que eu acho. Da Vila Zate? Eu acho que essa Kombi. Vocês foram de Kombi. Não, imagino que sim. É que a primeira lembrança sua que eu tenho é na igreja do Tremembé. Isso, mas. Então eu não sei se foi antes depois. do acampa. Acho que a gente fez um pós-acampa. Então, eu lembro. Acho que você usava um brinco na época. Eu usava um piercing. Isso chamava atenção. Eu usava um piercing aqui, gente, tá? Eu olhei... Inclusive, na minha época... Eu cheguei e falei assim, nossa, tem não crente no acampamento também. Na minha época de Batista Nacional, tá? Porque eu cresci no Batista Nacional, eu era o único batista usando piercing, né? E na inauguração do Templo Novo, estava presente o saudoso pastor Enéas Tonini. Enéas Tonini, olha aí. E eu fui levar a água pro pastor Enéas Tonini. Piercing. Voltou sem sobrancelha do púlpito. E aí eu lembro que ele olhou para mim na frente. Aí eu acho que a igreja devia ter umas 250, 300 pessoas, porque vieram outras igrejas. Em Vila Maria lá. Na Vila Maria, isso. E o pastor Enéas olhou para mim e falou assim: jovenzinho, o que é este prego na sua cara? E aí todo mundo caiu na risada, né? Eu me segurei porque eu queria responder para ele: pastor,
por que olhais o piercing que está no olho do teu irmão? Mas não rolou, não. Sempre tão espirituoso. Eu devia ter uns 18 anos na época, né? E você ainda tava na Vila Nacional, Maria, então. na Nacional, porque eu fui pro Jardim Tremembé, eu acho que eu tinha 21 anos. Ah, ok. É. Então acho que foi por aí, Klaus. Então, gente, imagina, estamos falando aí de mais de 20 anos atrás. Eu tô com 44 Então, hoje, né? brinco, piercing, tatuagem, ainda Não era. tenho. Eu não tenho. Mas tô falando só dos temas. Ah, sim. Não tenho, gente. O pastor, Brinco. não sou contra, também não sou a favor, tá? Fique bem claro. Não, há mais de 20 anos atrás, dentro de uma igreja batista, Sim. né? Ainda que convenções diferentes, ainda era um debate muito forte, né? Hoje nem é tanto mais. Não. Hoje ontem eu tive lá na Vila Clarice, lá tinha uns irmãos lá, presbítero tatuado lá, não quero falar nome, Luciano, mas Amigo nosso. aliás, ontem foi muito legal, depois do debate que a gente teve lá, o rapaz que tava mediando o debate, ele falou que tinha muitas perguntas ainda pra fazer. Eu falei, cara, vamos fazer um segundo round, bora lá no Segunda de Graça, nós fazemos uma parceria, então vamos montar pro Gabriel vir aqui de novo, o Luciano Jair, a gente vai aproveitar toda a estrutura aqui. E vamos de teologia, vamos cair para. Minha formação é teólogo, né? Uhum. Mas eu não sou assim, né? Aquele teólogo. Nós estudamos, né, teologia, mas é um teólogo, não sei, aquele teólogo, mas pra quem tá bom, mais ou menos assim. Então, o pastor Haroldo tá falando aqui do Theo Polari, tá? Não tô recebendo nenhum cachê, mas se vocês quiserem patrocinar, né, Segunda de Graça, quiser os pastores aqui para dar aula também, fica a dica para vocês. Mas vale a pena, Theo Polari, entra lá nas redes sociais, pessoal sério lá, ensinando teologia pra galera, eles estão fazendo um trabalho muito legal lá na igreja. A gente vai colocar lá na nossa igreja também. Vai colocar, tipo, um polo deles lá? De quinta-feira. Nossa, que legal, Cleus. A gente vai então, o Cleus eu conheço há uns 20 anos, então. Mais que isso, né? 23, mais ou menos. 23 anos. Isso. O Luciano, cara, ontem a gente tava lembrando, a gente se conhece do tempo de embaixadores do rei. Tipo, faz tempo. Mas vai para uns 35 anos, sei lá. Aí. Por quê? Teve uma situação que a gente foi para um campeonato estadual e aí os caras juntavam as embaixadas de igrejas próximas. O Lu era da PIB, né? PIB de Pirituba. De Pirituba. Aí nós foi a galera da Vila Zate de Pirituba. Na ida, mó festa, tal, não sei o quê. No campeonato de futebol, ficou Vila Zate contra Pirituba. E Vila Zate ganhou. Aí no busão, Que beleza. No busão, Vila Zate comemorando, barra zoando. E os irmãos chateados, barra pé da vida, deu treta no busão. Todo mundo muito espiritual voltando do retiro dos embaixadores. Aí ontem o Luciano falou, não, gente, mas a gente já pediu perdão, já tá tudo certo. Então foi isso, mano. Igreja Batista Central de Jardim Tremembé. Eu acho que eu lembro desse acampamento. Tava aquele rapaz do coral, Pita. Sim, ele foi também. Ele tá. É esse acampamento, né? Isso, ele é o irmão da Carol, que era. Onde que eles estão da vida? Nunca mais. Eles eram de Bortolândia. Não. O Pita era do Bortolândia, mas a Carol, a irmã dele, era da Central do Tremembé também. O Pita que era de Bortolândia. Isso. E por onde anda esse povo? Não sei, perdi contato de rede social também. A Carol, eu sei que ela foi pra Inglaterra. Ah, legal. E o irmão dela tá acho que em outro estado. Não tá mais aqui em São Paulo. Cara, nunca mais. Eu não tive mais contato. Nem mesmo a galera do Tremembé que a gente conheceu. Tá tudo velho já. Tá tudo da nossa idade, tudo velho. Que acho que era o Gé e a Aline. Isso, eles estão em outras... a Ari. Você... Não, tem mais gente. Tem, mas deixa pra lá. Não, mas eu conheço bem bastante galera. O Tremembé faz parte da ABANC. A ABANC, Associação Batista Norte da capital. Teve um tempo que eu fui pastor interino lá em Casa Verde. Não sei se você lembra disso. Lembro. E na época a Casa Verde era da ABANC. Sim. Então aí que acho que eu tive mais... O Emerson. Guitarrista. Sim. Emerson. Cheguei a reencontrá-lo algumas vezes. Gente boa. Ele tá por lá ainda? Tá. Rapaz, olha. Emerson continua lá. Patrimônio não tombado. E eu falo de rodear a terra aí, de ficar em várias igrejas e tal. Os caras tão firmes lá até. O Anselmo tá pra quase 20 anos também na Vila Zate.
Acho que sim. Né? Acho que... Cara, o tempo passa, jovem. E o tempo passa e nossos filhos estão crescendo, né? A gente tá ficando velho. A minha já vai fazer 17 anos. 17, Cleus. Misericórdia. Aí faz esse ano 16 também. Tá. O Noah com 8, você viu eles agora, né? Uhum. Derrubado no carro lá. Então acho que é isso mesmo, Cleus. Eu lembro do acampamento, mas a primeira lembrança que eu tenho sua foi te conhecendo e a gente conversando na igreja. Mas aí, minha memória, vou confiar na sua. Que foi depois foi disso. Num acampamento. A gente foi com uma galerinha da Vila Zate, assim. Isso. Uma meia dúzia na Kombi lá. Quem que foi? Você lembra mais quem foi? Eu acho que foi o Otávio, filho do Ricardo Carvalho. Foi, eu acho que o Eliseu, a Sueli, eles foram também. Ah, então. Ok, bem lembrado. Porque o Eliseu, a Sueli, Eles vieram da o Lapa. Carlos e a Angélica, Isso. o Ricardo e a Lucimara, os pais do Stefano. Isso. Eles conheciam o pastor Anselmo da Lapa. Isso, exatamente. Ah, justamente. Por E isso aí que rolou esse meio de campo exatamente. aí. Foi isso mesmo, foram... né? Puxa vida, glória a Deus. E, Clélcio, você é um cara de... não dá pra contar na mão do nosso presidente as profissões do Clélcio, meus irmãos. O Clélcio, ele é... Eu posso falar Ele é sobre multitarefa. Pode, Posso. por favor. Então, gente, ó, eu sempre gosto de mencionar sobre a minha profissão, tá? Eu sou Clélcio Miranda, formado em teologia, formado em gastronomia, tenho curso técnico pelo Senac na área de sonoplastia, rádio e TV. Sou designer gráfico, sou pós-graduado em marketing digital, pós-graduado em psicanálise, pastor, capelão, churrasqueiro. Era isso que eu ia falar, né? Eu sou a Igreja Batista. Vocês acharam que eu ia falar outra coisa, quase, né? Eu sou a Igreja Batista. Gente. Tá? Nada contra os demais que são. Eu sou a Igreja Batista. Então, o Clélcio, irmãos, ele é esse multitalento aí. E eu já conheci os talentos em algumas áreas, né? Ele não falou também, mas ele é tecladista, ele é cantor. Meia boca. Acho que ele falou só os que ele tem os certificados, né? Então ele atua em muitíssimas áreas. E de vez em né? quando eu tenho tempo, né? Eu gosto sempre de falar no tom da graça, o tom de graça. Oi, mas vem pra cá. Eu também tenho esse problema. É muita perseguição. Hoje eu acordei precisando, até pra essa obra, esse ministério, acordei precisando de 1.000 pessoas com R$1.000 cada uma. Amém. Essa voz aí é conhecida mundialmente. Amém, pessoal. Em nome do Senhor Jesus. Essa eu não vou imitar... conhecida no universo todo. eu não vou imitar muito, não, para não cair o programa depois. Por favor, jovem. Eu não tenho dinheiro para nada. Eu não tenho como manter o podcast no ar, né? E, cara, realmente é admirável. São muitas tarefas. Eu já conheci o trabalho do Clélcio profissional de algumas coisas, tanto de artes gráficas, sim, sonoplastia, de tudo um pouco, né? Sim. Você toca só teclado ou toca mais? Eu não vou dizer que eu toco, é que assim, na pandemia minha filha me pediu de presente um ukulele. Ukulele, verdade. Comprei o ukulele para ela, ela fez 4 meses, desistiu. Pensei, vendo o ukulele ou aprendo a tocar o ukulele? Então aprendi. Hoje, de vez em quando a gente tem os nossos pequenos grupos Sim. e falta alguém, eu mando no ukulele. Ukulele, os louvores. Quebra o galho. Teve utilidade. Teve. E nesse multitalentos aí, tanto que você tem, como que você vê a graça de Deus através da sua vida? Por exemplo, hoje você tem mais atuado no ministério pastoral. Sim. Na parte do culinário, que eu mais vejo você é o churrasco, né? Sim. Eu vejo você e a Ari acho que tá com um lugar agora ali, né? Nós montamos uma rotisserie e uma Glória marmitaria. A gente tem uma cozinha industrial. Então, hoje, onde que você mais tem atuado e como você vê a graça através de você agora? Bom, vamos lá. Eu falo que a minha profissão, ou as minhas profissões, através dessa visão da graça, eu estou simplesmente para servir pessoas, independentemente da área.
Quando eu falo de gastronomia, e eu sempre friso isso, que gastronomia e teologia, para mim, elas são muito parecidas. Eita, me explica essa relação aí. Tá? Por quê? Que eu conheço gastronomia desse lado da mesa. Então, quando a gente fala de teologia, de preparar um sermão. Certo. Então, a gente prepara um sermão e é como se a gente estivesse escrevendo a nossa receita ali Certo. antes de servir a igreja. Ok, sim, um preparo. A gente Perfeito. faz o preparo, exato. Na gastronomia, a gente vai lá elaborar a receita e depois a gente faz o que a gente chama de cocção, que é cozinhar, é preparar o alimento para depois servir as pessoas. Certo. Tá? E eu gosto de juntar gastronomia e teologia. Por quê? Se olharmos bem para os evangelhos, Jesus estava sempre em volta das mesas. Sim, é. Jesus estava nas casas, Sim. local de intimidade. Mesa é um local de intimidade, de comunhão, de fraternidade. Então eu procuro misturar o meu trabalho em relação a isso, né? Mas você vai ficar chocado agora com uma coisa que eu vou te falar. Eu atendo um cliente, já tem um certo tempo, atendo ele desde 2017. Certo. 10 anos quase. Quase. Ele é um publicitário, um homem muito bem sucedido. Cliente do churrasco. Cliente do churrasco. Só pra saber. Uhum. Cliente do churrasco, um cliente que já se tornou um amigo. Ok. Tá? E aí, há uns 2 anos atrás, atendendo ele, a gente conversando, ele falou assim pra mim: Clécio, você é pastor, né? Eu falei, sou pastor. De que igreja? Eu falei, Igreja Batista. Ele falou, uau, que legal. Eu sou membro da Igreja Batista Nações Unidas, do Luiz Saião. Eu falei, o Saião é o pastor mais conhecido e tal. Ele falou, tô lá com a minha família e tal. Mas eu me converti numa igreja lá na região de Pirituba, chamada Igreja Batista de Vila Zate. Eu olhei pra cara dele. Não. Eu olhei pra cara dele e falei assim... Não é possível. Eu falei assim, você tá de brincadeira comigo. Ele falou, não. Tá zoando, cara. Meu pastor era o pastor Mota. Que isso, cara? Eu tô com 44, esse cliente já deve ter os seus 50 anos, mais ou menos, né? E aí, meu amigo... Não, mas agora quer saber quem é o cara. Acho que você não era... Como não? Não era nascido? O cara tem 50 e 42? Ele chama Eduardo Cui. Eduardo? Cui. Cui? Isso, a família dele foi no passado. Meu pai com certeza com vai certeza. Saber. Eu não tô lembrando. Mas assim, poxa, que legal, foi cara. Muito legal. E aí a gente começou a conversar, eu falei, mas eu fui seminarista de Vila Zate. Você tá Como brincando? assim? Que isso, cara? Né? Então assim, foi uma... E assim, a gente tem hoje essa amizade. Tanto é que quando ele manda mensagem pra mim, ele fala assim, meu pastor, tudo bem? Então, Nossa, isso que legal, cara. Que eu vejo. E assim, é um cara que me abençoa muito, né? Sim, porque através dele outras portas se abriram, outros eventos se abriram. O network e tudo mais, exatamente, né? E é um cara que tem abençoado muito a nossa vida, né? Eduardo a minha Cui? vida. Não é Curi, não, né? Não, Cui. Eu fui até procurar no Insta pra ver se eu achava quem era. Não, depois porque ele se converteu... Ele se converteu na Vila... Ele não sei. falou? Não, ele falou que ele se converteu na época do pastor... Mas sabe por quê? Mota. Se ele tem 50 anos, Quando eu é da idade do meu irmão. Eu sei que eu mostrei pra ele... Porque na minha época de Vila Zate, tinha alguns livros do Mota. As reminiscências do pastor Mota. Que estavam... Uma biblioteca dele lá? Infelizmente já não era mais uma biblioteca. Tinha uma salinha, você talvez vai lembrar, aquela escadinha que dava por trás. Sim. Tinha uma salinha de canto lá que tava com goteira e tal. Eu sei, era um... enfim, lugar os livros... de guardar as coisas. De guardar bagunça, e os livros estavam lá apodrecendo. Que pena. E aí eu pedi autorização pro pastor Anselmo para eu escolher alguns. Eu escolhi muitos livros daquela biblioteca. Então, eu levei, eu tenho muitos lá em casa. Então tem um de Lutero lá, que as páginas são amarelas. O livro se eu não estou enganado, de 1940. É por aí. Eu peguei uma coleção do Flávio Joséfo, cara. Então você foi... Eu fui antes. Você foi mais beneficiado do que eu. Eu acho que eu fui antes. Mas aí, assim, quando eu mostrei pra ele os livros do Mota, ele ficou muito feliz, né? Eu falei, olha, eu fui abençoado, claro. Infelizmente ele já estava falecido e tal.
Mas a gente tem esse vínculo, esse contato. Que legal. E isso tem sido bênção, porque o meu trabalho, né? Hoje eu sirvo também na minha área de gastronomia para... Acho que não tem problema, né? Eu trabalho, às vezes, para a igreja Deus é Amor, Ah, legal, que é legal. uma igreja gigantesca. Sim, Então sim, eu sim. atendo o Davi Miranda Neto. Legal, cara. Olha que Então tenho bacana. feito um trabalho bacana lá Você com vai eles. tendo um paralelo aí, então, né? Sim, Desses e dois universos. eu tô sendo muito abençoado por essas Que pessoas. legal, cara. Entendeu? Que legal, Então Cleus. a gente tem crescido por conta desses contatos. Sim, entendeu? sim, sem E dúvida. sempre apresentando isso, né? Apresentando aquele que é o Senhor da nossa vida. Uhum. E o meu último trabalho, e por isso que eu falo, né? Que a gente é agraciado. Aqui sim, nesse sentido de agraciado, Sim, de sim. bênção, Uhum. né? Em dezembro desse ano, que passou, o nosso último evento foi na Igreja Deus é Amor. Certo. E foi um evento para 450 pastores. Uhum. Olha, os pastores Os da igreja. pastores. E eu precisei de gente para trabalhar. Certo, para atender a galera Então eu levei toda. 30 pessoas Nossa, cara. para poder servir. E o legal de tudo isso não é só a questão dos valores que entram na nossa conta. É de gente escrevendo assim: Clécio, obrigado, porque eu não tinha condições de fazer a minha ceia de ano novo. Olha Agora aí. eu tenho. Olha aí. Eu estava com a minha Que energia legal, cara. para ser cortada e esse dinheiro vai para a conta de luz. É uma bênção que Faltava... chega até você, mas Sim, também chega em sim, outras e pessoas. isso que a né? gente Cara, isso volta é para maravilhoso. casa, sabe? Tinha um rapaz que a gente contratou o serviço dele para ele ir com a Kombi para levar os insumos e tal. Ele falou: nossa, esse dinheiro veio para pagar o nosso aluguel. Tá vendo, cara? Então, assim, Isso é maravilhoso. é isso. É ser abençoado e ter a oportunidade De abençoar. de abençoar. E nossa, e também, além disso, você pega evento onde, vamos colocar assim, a galera é cristã. Então você tem a oportunidade de estar junto, de comunhão, de Sim. encontrar histórias igual desse cara. Sim, E também de network, né? sim. Também tem essa parte. Mas também quando você serve outras mesas de não cristãos, você também tem a oportunidade de testemunho através da excelência do serviço também, né? Pô. Assim, né? A gente, você falando aí, teve um episódio antes da pandemia. Uhum. Eu acho que eu ainda estava na Vila Zate ainda. E apareceu um evento e foi uma pessoa da Vila Zate que indicou a gente, Certo. né? E aí nós fomos trabalhar ali próximo a Edgar Facó, que tinha um salão ali de festa. Uhum. E aí eu fui com a Ariana e com a equipe trabalhar. Quando a gente chegou lá, tinha umas mulheres vestidas toda de branco, saias rodadas. Entendi. Tocando away. Quase isso. E aí a Ariana olhou pra minha cara assim. Eu falei: eu também tô sabendo agora. Descobri agora. Vamos trabalhar, ué. Eu falei: vamos trabalhar. A gente não escolhe cliente. Não, vamos trabalhar. Entendeu? Tem essa. Mas parece que a cerimônia foi num outro lugar ali, foi só estavam comes e organizando o espaço e tal. E é claro, a gente respeita a fé do próximo também. Não, e outra também. Ali você era Eu o sou prestador de serviço ali exatamente. pra Eu fazer fui o ali trampo. para fazer o serviço de. Ó, tem uma história, eu até acho que eu já contei aqui no podcast. Pastorzão, amigo meu, Brunão, pastor da Primeira de Guarulhos, que quando teve aquela catástrofe no Rio Grande do Sul, ele foi com uma galera pra lá. E aí, qual era o trampo? Bom, colocar as roupas de limpeza. E o trampo mesmo, pesado, limpeza, mano. Tirar entulho de dentro das casas, lavar o chão, lavar a parede, era isso. Naquele momento era isso. E aí diz que o grupo que ele tava foi andando, servindo, limpando e tal, até que chegou num lugar. O lugar era um terreiro. E aí diz que todo mundo deu aquela pausa. Falou: e agora? Aí eles falaram: não, agora não. Agora vamos fazer o que a gente veio fazer. A gente não veio servir as pessoas com a limpeza? Então é isso. Então carregaram tudo que tinha pra fora, lavaram o lugar, fizeram tudo e tudo bem. Agora é hora de pôr pra dentro. E aí a responsável chegou e falou: não precisa pôr pra dentro, não.
eu quero conhecer mais desse Deus que vocês dizem que vieram aqui por causa dele para nos ajudar. Então, os caras não pregaram, não brigaram, não cantaram, não desafiaram, os caras apenas serviram. Você concorda comigo Cara, que graça é testemunho? sem sombra de dúvida. Paulo, quando tá lá na Grécia, no... Aerópago lá, não? ele não foi confrontar os deuses que tinha lá os seus altares. Uhum. Porque se ele fizesse isso, ele ia perder toda aquela comunidade ali. Sim. Ele só vai ver que tem um altar lá vazio, escrito Deus desconhecido, e ali ele dá testemunho. Pois é, pegou os caras na curiosidade. Pois é. Falou, O que a mulher falou? Eu quero conhecer esse Deus aí. Então, vamos lá explicar quem é esse Deus aqui. Sensacional, né? É. Então, e eu acho que a pregação do evangelho tem isso. Das oportunidades que são criadas em meio ao serviço, em meio às situações. Eu acho que o Deus da criação é o Deus mais criativo, né? Sim. Então ele pode usar várias formas. Ontem a gente falava um pouco sobre isso no debate. Falava sobre a igreja, o papel da igreja, como ela pode ser relevante, né? Hoje em dia. E aí o Luciano, né? Quando daqui até lá dava tipo 1 hora, né? E aí quando eu tava saindo de casa pra eu, Luciano, traz o cavaquinho. Falei, beleza, não sei o que você tá pensando, mas vou levar. Aí ele falou, cara, ó, o pastor Haroldo faz um trabalho na Cristolândia, lá na Cracolândia, nas casas de recuperação, levando pagode. E pagode na igreja, cara, sempre tem umas torcidas de nariz, né? Dá problema, né? Dá problema. E o pessoal não entende que é pagode. Pagode, né? Entendeu? Eu, às vezes, já tenho no meu coração... Assim, tem igreja, cara, que recebe com alegria. Sim. Mas da igreja que eu fui a vida inteira, Batista... aqui na igreja aqui, a primeira de Santo Amaro, quando a gente reativou um grupo que tinha lá, a conversa dos diáconos mais antigos era que só faltava a velha galinha preta, porque a macumba já tinha chegado na igreja. Isso porque nós tocamos os louvor, mas enfim, eu entendo isso. Eu entendo. É um preconceito, né? Mas também não vai mudar. Não vai. 60, 70, 80 anos de idade, não vai mudar. E aí eu aceito também. Falar isso aí, vamos usar para o evangelismo. Então, sábado a gente estava lá em Araçariguama, numa viagem missionária com o pessoal do Morro Grande, numa quadra, de um lado rolando forró, no outro a sofrência, e a gente montou o som numa quadra e mandamos ver no pagode, aqueles projetos de carnaval com a Angélica, sabe? Sim. Aí a galera evangelizou, todo mundo em volta da quadra. Então Acho isso. que eu vi alguma foto em algum lugar, não sei se foi no Insta ou no Face. Pode ser, o pessoal divulgou bastante. Então, e outro, Força da Fé já participa disso há muitos anos, porque ali se torna mais adequado, mais aceito, é usado como ferramenta, né? E eu acho que a gente precisa estar atento a isso, cara. Quando a gente estava chegando aqui, você estava falando que lá na sua igreja agora tem uma turma de karatê, parece, né? Karatê, pagode. Tem uma igreja de uns amigos aqui, o pessoal da Vila Joaniza, que eles pediram a minha ajuda lá, eu estou ajudando, servindo como eu posso, para restituir um projeto social que eles tinham lá chamado Vida Brilhante, com música, com arte marcial, com reforço escolar, com artesanato. A nossa igreja, ela tem crescido um pouco, assim, de forma bem devagar, mas ela tem crescido. Uma das coisas que eu perguntei logo que eu cheguei é por que o nome da igreja? Igreja Batista Comunitária. Não falamos até agora, esse é o nome da nossa igreja, Igreja Batista Comunitária. E não souberam me responder. Interessante a pergunta. Por que o nome? Porque já dá uma ideia, né? O pastor Josias, que foi o fundador dessa igreja, ele disse uma vez para mim que o pastor Enéas Tonini fez essa pergunta para ele, né? Olha. Josias, por que a Igreja Batista é comunitária? E o pastor Josias foi muito rápido na resposta. Ele disse, porque ela é do povo.
Porque a Batista de Vila Mariana é a Batista do Povo, que o pastor Enéas Pastoreal, o cara trocadilho ali na é hora, isso, né? Ah, por que é comunitário? Porque é do povo. Que é do... Então, assim, hoje nós temos na igreja, eu falei para eles, não, eu quero fazer jus ao nome, né? Eu quero que a igreja seja relevante. Que ela tenha essa identidade. Exatamente. Né? Então, nós temos hoje lá na igreja, com as irmãs, aula de artesanato. Legal. Tá? De quinta-feira nós temos 2 trabalhos. Um trabalho que é o do karatê, que é das 8 até as 10 da noite. Nós temos aproximadamente umas 30 crianças. Olha que legal. Eu chego na igreja de quinta-feira às 2 horas da tarde e saio às 10. Eu fiz um curso de psicanálise. Uhum. Então, tem muito pastor que tem o hábito de espiritualizar tudo, e nem tudo é espiritual, né? A gente tem casos que dá para entender que realmente são casos espirituais, mas na maioria casos psicológicos, coisas que não foram resolvidas na infância. Alguns traumas que precisam... de saúde mental, Exatamente. Né? Então, eu sou dessa visão. E assim, então eu faço o atendimento, ninguém paga por isso. Né? Para a comunidade mesmo. Para a comunidade. Então eu atendo gente da comunidade e gente da igreja. Certo. Tá? Então hoje nós temos o artesanato, nós temos o karatê, nós temos o apoio emocional. A gente está montando agora um projeto de escola de música. Muito e bom. A parceria com a Tel Polari para ter o curso de teologia. Eu estou buscando agora regularizar algumas coisas da nossa cozinha da cantina lá na igreja, para fazer uma parceria com o setor público, para a gente ter uma cozinha solidária lá na igreja. Então essa é a minha visão. Poxa, que legal. E isso, eu vou falar uma coisa que está sendo muito gostoso para a gente como igreja. Pessoas que nunca entraram na nossa igreja, através dos trabalhos sociais, estão começando a conhecer a graça de Deus através... Por isso que eu entendo que a gente não pode, claro, Estado é Estado, igreja é igreja. Claro, a gente que brigou por isso, né? Para separar. Isso, mas a gente pode contribuir também com o Estado. A gente não tem que ter o pensamento de que tudo é obrigação do Estado. Então, se eu posso fazer, por que eu não vou fazer? Mas faz parte da história da igreja. Então, assim, hoje a Batista Comunitária, ela está sendo comunitária na sua região. Hoje ela está tendo a identidade do nome que ela carrega, né? Isso é muito bom. E aí eu sempre falo para os irmãos, o projeto social que nós temos, eles funcionam como uma porta evangelística. Sem dúvida. É isso. E é muito legal, porque isso está chegando para a igreja por conta da sua visão de igreja, de reino de Deus, de comunidade, né? Sabe uma coisa que eu sempre tive comigo, Cláudio, sempre me incomodou, mesmo a vida toda na igreja? Por que a igreja, ela fica tanto tempo de porta fechada? É isso. Nunca entrou na minha cabeça isso, Cláudio. A gente tem uma atividade, quarta-feira, quando tem o culto de oração, às vezes sábado e todo domingo. Não, mas digo assim, em linhas gerais, Sim. Então, segunda, terça, quinta, sexta, se abrir é para algum ensaio. Sim. Falo, gente, por que, cara? Não, hoje a nossa igreja, quando eu assumi a igreja praticamente no período ainda pandêmico, né? E por conta da pandemia, a igreja só funcionava de domingo de manhã. Era a única atividade que tinha. Não tinha mais nada. Não pode, cara. Aí nós voltamos com os cultos de domingo à noite. E eu perguntei para os irmãos, como que eram os cultos? Ah, pastor, nós tínhamos um culto de oração na terça e um outro culto na quinta. Falei, legal, vamos começar com um. Então a gente tinha o culto de domingo e o culto de quinta de oração. Né? Depois insistiram para a gente ter mais um culto. Então a gente tinha culto de domingo, terça e quinta. Certo. Né? Mas eu percebia que a frequência, uns vinham na terça, outros vinham na Escolhiam, quinta. Né? Falei, gente, vamos fazer o seguinte, a maioria das igrejas batistas hoje, elas funcionam assim, culto de domingo e culto de quarta, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos reduzir, ou melhor, vamos reduzir os dias, a gente joga tudo para quarta e ao invés de fazer 1 hora de culto, como todos fazem, a gente faz 1h30 de culto.
Então o pessoal começou a participar. Boa. Aí na terça-feira a gente está tendo pequenos grupos, a igreja funcionando nas casas. Boa. De quinta-feira a igreja não tem culto, mas tem uma atividade lá dentro, karatê e atendimento. Então hoje a gente tem atividade domingo, terça, quarta e quinta. Tá vendo? Já tem. Sim. E a ideia é que conforme ela for crescendo, a gente ocupe os demais dias também. Não, mas e outra? Mas não é só a questão dos dias, é do propósito da atividade. Sim. Entendeu? Porque não é sobre ter ensaio todos os dias. Não. É de gente que nunca, no sentido humano, né, temporal, vão entrar numa igreja pro culto. Ela entra porque o filho dela tá no karatê. No karatê. Ela entra por causa do artesanato. Sim. Então é uma porta. E outra, agora com o pequeno grupo, porque você já participou de pequenos grupos, Sim. então a nossa linguagem de pequeno grupo é um pouco diferente da linguagem do culto. Sem dúvida. E aí, se você convida uma pessoa para vir ao culto, ela não quer vir. Mas quando ela participa do culto na casa, que é diferente, causa... outro impacto. Ela... Não, quero fazer parte Você disso. tem usado Igreja Multiplicadora lá, não? Eu pego um pouquinho da Igreja Multiplicadora e um pouco daquilo que eu aprendi quando o Vilazati me mandou lá para o DNA. Ah, Central de BH lá. Isso, nós ficamos legal. um final de semana, sexta, sábado e domingo lá. Boa. Na época com o... Cirilo, mano. Cirilo. O André, né? O Cirilo, o André. Eu lembro. Nós fomos juntos e foi uma bênção pra porque gente. o Cirilo foi de lá o tempo que ele morou em Minas, né? Sim. Ele ficou um tempo lá com a... Verdade. Então, assim, o que eu fiz? Eu criei a nossa identidade. Tanto é que... Tá tranquilo. Quando foi para aplicar em Vilazati, o pastor Anselmo deu a liberdade pra gente. Falou, ó, vê o que vocês acham, filtram e coloca aqui pra gente. Sim. E houve um período de crescimento naquela época. Eu, assim, cara, eu não conheço Central de BH. Já ouvi falar do DNA. Muito bom. Tem um pastor e professor que eu admiro muito, que é o pastor Marcelo Santos. Sim, Batista da Graça. Batista da Graça. Da Graça, né? Lá aliás, da Zona Leste. já indicaram ele aqui, ainda não... Hermelino Matarazzo. Mas vai dar certo. Ele vai ter que atravessar. Ele vai ter que entender como as viagens missionárias que ele fazia com o Haggai. Isso, funciona bem. E ele fala muito bem e tal. E eu gosto da visão de igreja multiplicadora. Por onde eu tenho passado, eu tenho tentado aplicar de alguma forma. Mas eu gosto também que eles estão sempre aperfeiçoando, inovando. Sim, o que eu vejo hoje sobre essas metodologias? Cada igreja tem a sua realidade. Não adianta eu querer pegar ao pé da letra, que muitas vezes não vai dar certo. Não dá. Então a gente tem que ver, fazer uma análise e... Bom, esse termo que eu vou falar agora, né? Tá muito hypado aí nas redes cristãs, ou dos cristãos, que antigamente a gente falava assim, não adianta você pegar o produto enlatado lá dos Estados Unidos e querer aplicar aqui, é uma outra realidade. Agora estamos todos enlatados aí da... Somos todos conservadores. Estamos todos em conserva, todos né? Em conservas. Ai, Cleusa, cada uma. Jovem, parece que não, mas nós já tá aqui há um tempo conversando, a gente precisa caminhar. E aí é o que eu peço as indicações. Peço indicação de livro, peço indicação de um convidado aí que você acha que a gente pode conversar sobre a graça de Deus também. Bom, esse livro estava lá em casa, eu tenho outros livros lá no gabinete, né? Acho que hoje eu tenho mais livro lá no gabinete do que lá em casa. Certo. Né? Não sei se você gosta de comprar livros, não sei se o pastor Haroldo consome muito livro ou Kindle, mas lá em casa a gente tem uma diretriz agora dada pela mulher que manda lá em casa, minha esposa. Ela disse assim, cada livro que entrar nesta casa é um par de calçados que você me compra. Gente, não. Edita essa parte aí. Tá. Edita. Ela disse pra mim que cada livro que entrar em casa é um par de calçados. Porém, ela não disse cada livro que entrar no gabinete pastoral. Tá então, vendo? eu já compro e já levo lá pra igreja. Sabe que tem uma música pra esse mito. O inimigo tenta laços embaraços Pra me envergonhar, mas não vai.
que eu não estou sozinho. Pro gabinete não rola. Eu tenho a Conde de Sarzedas para me ajudar, ó. Plim, plim aí, ó. Mas vamos lá, gente. A maioria dos meus livros estão no gabinete e eu tenho ainda uma estante em casa. E um livro que eu comprei o ano passado foi esse livro do Wayne Gruden. Que ele está aqui, né, entre aspas, né, abre aspas, livre graça. 5 maneiras em que ela diminui o evangelho, né? Então, algumas pessoas pregam sobre a livre graça. Existe um outro termo usado muito, que é a hipergraça. Hipergraça. Tá? Tinha uma menininha que, há um tempo atrás, quando ela era mais nova, ela fazia propaganda do PlayStation. Mas quando ela começou a fazer propaganda do evangelho, ela pregou muito sobre essa questão da hipergraça, né? Porque Jesus morreu pelos meus pecados e porque ele morreu pelos meus pecados, eu posso continuar pecando. Isso é hipergraça, é diminuir. E o Wayne Gruden, ele fala um pouco sobre essa livre graça que diminui o evangelho, que diminui a graça em Isso. si. Então, eu super recomendo. Muito bom. Tá? Vale a pena. Aqui alguns autores que eu admiro muito, né? John MacArthur, Jay Packer também, que fez aqui uma colocação sobre esse livro. E eu recomendo. Fica aí, gente. Tá? Fica aqui a dica, a sugestão. Tem a ver com o nosso assunto aí da graça de Deus. Tá? E pra gente entender as multifacetas ou visões que as pessoas têm a respeito da graça. Tá? A graça, ela é, além de irresistível, né? Como a gente acredita mais na parte soteriológica, ela não tem um limite de alcance enquanto a graça que vem de Deus. Sim. Certo? Então, ela vai ser irresistível para alguns que chegarão à salvação. Mas aí, não é que a graça tem limites, mas para salvar ela não tem limite. Mas para conduzir as nossas vidas, sim, vai nos colocar limite. Até porque se você diminui a graça, você diminui o evangelho. Porque, por exemplo, no evangelho Jesus fala, você quer vir após mim? Então você vai tomar uma decisão aí. Sim. Vamos dizer assim. Agora, então você vai ter que se negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Sim. Porque o caminho é estreito. Porque tem muito trabalho. Tá faltando ceifeiro. Então, assim, a graça nos coloca num trilho não só que nos leva à salvação. Inclusive, a gente começa a exercer a salvação já e ainda não, né? A gente começa a viver a salvação aqui e vai viver ela na plenitude lá. Mas a gente já participa do reino de Deus em certa medida aqui. Então isso exige mudança, transformação. Pô, cara, ontem a gente foi na Igreja Batista da Brasilândia, culto ontem à noite. Alguns episódios atrás aqui eu recebi o pastor Aguinaldo, que é o que tá pastoreando lá hoje, né? Cara, que culto, como a gente costuma dizer, que culto gostoso, sabe? Onde as canções realmente exaltavam a Jesus, sabe? Cantou Senhor, Tu És Bom. Cantou Grande é o Senhor. Cara, essa canção é maravilhosa. Uma outra que exaltava Jesus também, aquela que os anciãos rendem suas coroas a cordeiro. Tu és digno de tudo. Cara, né, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou falar. Uma atmosfera, assim, foi tão diferente, cara. A gente adorou a Deus com tanta liberdade lá, eu e a Gabi. E depois eu procurei não estragar nada do que tinha acontecido até então, né? Era um desafio, era um culto de jovens, era para falar sobre o quanto o algoritmo tem interferido nas nossas vidas. Por isso que eu assisti de novo o filme que eu te falei lá, O Dilema das Redes, né? O quanto que ele tem interferido até na identidade. O que Deus fala sobre nós, não o algoritmo. Então a ideia foi por esse caminho. Mas me deu um sentimento também daqueles que estão perdidos, cara. Falei, mano, a gente tá experimentando isso aqui. Que, sei lá, é um pedacinho da presença de Deus. A gente não consegue, talvez, imaginar como que vai ser na eternidade diante da presença de Deus. Nossa mente não consegue chegar nisso. Falei, mas tem gente, cara, lá fora que não tá tendo nem esse acesso... Não. Vou chamar menor, vai.
esse acesso menor de você estar num lugar adorando a Deus, porque você conheceu o evangelho, a graça te alcançou e agora você tem essa nova possibilidade de buscar Deus, de se relacionar com Deus. E me deu um sentimento tão assim de compaixão mesmo, sabe? Por quem tá perdido. Falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, mano. Agora, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas... Não, bora lá. Só você falando, uma vez eu tive uma conversa também com o pessoal na igreja sobre a questão da salvação. Porque se nós pararmos para pensar na história da igreja, desde o primeiro século, né, o período de 300 ou 400 anos depois da igreja, até chegar em Lutero, né, uma vez me perguntaram, pastor, mas e aqueles antes da reforma? Será que eles foram salvos? Aí aquela pergunta, será que a graça... Eu falei, será que não tivemos pessoas piedosas que tiveram um encontro genuíno com o Senhor? Será que essas pessoas, todas elas foram condenadas? Será que nenhuma provou e experimentou da verdadeira graça? Por que eu estou te falando isso? Você falou da música. Lá na nossa igreja, ontem mesmo nós cantamos uma música que ela começa assim, andei tão cego, sem rumo certo. E o verso é, ao olhar para a cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me encontrou. O que você acha da letra? Eu acho que ela é bem bíblica e evangelística ao mesmo tempo que testemunha, né? Tá. Ela fala que é evangelho. Alguém chegou para mim e falou assim, pastor, eu não canto essa música. Eu falei, por quê? Porque essa música foi escrita por um adventista. Eu falei, foi mesmo. Rapaz, mas hoje é domingo, Fábio. Não tem problema. Boa. Não tem problema. Eu falei, mas foi mesmo. Tem uma comunidade da igreja adventista chamada Nova Semente. Não sei se você já ouviu falar. Não conheço. Eles ficam ali na região. Estou fazendo propaganda aqui, ó, da Vergueiro. Tá. Eles são uma comunidade. Eles pertencem, mas no slogan em si é Nova Semente. Certo. Né? E eles têm umas músicas que me chamam a atenção, que elas são cristocêntricas. São, cara. São bíblicas. Não dá pra negar isso. Aí eu falo assim, eu vou sacrificar aquele cântico porque ele foi escrito por uma pessoa que pensa diferente de mim. Isso é uma loucura, né? Porque essa música, pra mim, toda vez que eu vejo a igreja cantando, cara, pra mim é lindo. Sim. Entendeu? E é uma música cristocêntrica, bíblica, evangelística, que reconhece que eu sou pecador e que reconhece que eu fui alcançado por essa graça. Eu não vou sacrificar. E assim, às vezes, quando eu tô lá tocando e cantando essa música, mas vem um sentimento de choro. Isso, atmosfera. Atmosfera, exatamente. Aí é o que você falou, né? Depois o pastor vem pregar e acaba com toda a atmosfera. Toma cuidado para não estragar, tá tudo tão bem. Mas assim, é que você estava falando, eu acredito que, outro dia até usei essa expressão, falei, gente, eu não sei como era a vida de Madre Teresa de Calcutá. Eu não sei como que era a vida de Agostinho de Hipona. A gente vai estudar a história dele, ele era um homem totalmente depravado. Vou condenar aqueles... E se você pegar os escritos dessas pessoas, né, eu tenho na minha cama lá, do lado, no Criado Mudo, que eu gosto como devocional, Confissões de Agostinho. Ah, legal. É um livro fantástico. Pastor, você está lendo Santo Agostinho? Leio toda noite. Olha aí. Toda noite. Porque o que tem ali é bíblico. Esse é o ponto, né? E é o ponto que esse homem entendeu sobre graça também, já que a gente está falando, porque ele foi ler Paulo. É interessante que Lutero também era agostiniano, bebia da mesma fonte. Agostinho bebia do quê? Das fontes paulinas. Quem mais apresentou graça no Novo Testamento? Pois é, jovem. Me fala. Quem explicou melhor, sobre, né? Sim. Paulo, Então, é interessante, né? Sempre consumi música adventista. A vida toda, os conjuntos, os corais, os grupos. Os arautos, né? Tinha Arautos do Rei. Do Rei. Um quarteto, isso. Isso. Então, só que uma vez a gente exagerou, né? A gente...
Você já quis ir para os batistas do sétimo a dia, gente, né? a gente pegou um álbum inteiro. Não lembro se era o Prisma, não lembro qual grupo que era. Mas pegou o álbum inteiro e tinha uma música lá. Ai, Jesus. Não, cantava assim. Cremos todos no Santo Sábado. E se não bastasse, né? Tipo assim, as mulheres cantavam e os homens repetiam. Tipo assim, não tá suficiente ainda falar isso. Deu um probleminha lá, deu um probleminha. Você não conheceu o Nivaldo, né? Não. Era um teólogo também. Aí ele foi falar com o pastor chamou a gente no gabinete lá, na época o pastor William. Ele falou, irmãos, essa aí não dá. Essa aí não dá. Agora, pra gente encerrar aqui, eu tenho falado por alguns lugares também o seguinte, cara. Você fala pra lá, pô, vou sacrificar a música porque a teologia dos caras é errada, mas na música é errada não, eu não concordo. Mas aqui não tá. Não tá, exatamente. Aqui tá tudo bem. Muitas vezes, cara, a gente tem feito o quê? A gente sacrifica a verdade no altar do amor. O que isso quer dizer? Cléo, se eu tenho que te falar algumas verdades, mas eu te amo tanto, cara, que eu não vou querer te corrigir. Eu não vou querer. Então você sacrifica a verdade em nome de um amor. Um amor meio esquisito, né? Mas eu vou concluir, você vai entender o que eu tô dizendo. Ou então a gente faz o inverso. A gente sacrifica o amor no altar da verdade. Quando eu falo, Cléo, se eu vou te falar algumas coisas, não importa, mano, se vai doer, Sim. Não importa o momento que você tá vivendo, não importa a sua história, não importa nada, o chamado sincericídio, né? Aí agora eu sacrifiquei o amor pra te falar umas verdades, como se a verdade, então... Lutero já falou, né? A paz se possível, mas a verdade sempre, né? Então você tem base bíblica, você tem teologia, você tem tudo. Mas o que a Bíblia fala? Falou antes, crescendo em tudo e tal. É a verdade em amor. Sim. Se a gente sacrificar um dos dois, a gente também tá errado. Sim. Aí, beleza. O que essa canção tá falando? É verdade? É. Ela tá falando, nesse caso, essa canção, sobre o amor de Deus para um pecador como eu? É verdade. É amor. E eu vou descartar porque... Não. E aqui a gente tá só no âmbito teológico, né? De perspectivas teológicas. Mas muito... A gente não vai conseguir aprofundar isso agora, mas muito tem acontecido às vezes na igreja também no campo político. Sim. Então, por exemplo, se você é de tal posição, Sim. nada do que vem de você presta. Sim. Agora, se você é de outra posição, é isso mesmo, você é um enlatado conservador. Sabe? É o meu? Não, graças a Deus. Então, cara, a gente tem que tomar muito cuidado. Uma das coisas que eu gosto muito de observar no The Chosen, tem um celular tocando aí, mano. Meu não é. O meu também não. Será que é o meu? É o seu. O meu nem Motorola é. Mas não apareceu nada na tela aqui. Gente, isso acontece, gente, tá? me perdoa, Nas gente. melhores famílias. E família mesmo, porque quem me ligou foi a minha tia G. Tá vendo? Tia G. Tia G. Agora não pode, tia G. Agora não, tá... tia. Eu já te atendo. Cadê o avião desse negócio? Que era pra estar no avião. Se não for Jesus, desliga. Não. Nem a tia G. É isso aí, gente. Não vou editar, não. Deixa aí, faz parte. Faz parte. Até esqueci o que eu tava falando. Da verdade em amor, acho que Sim, sim. não, eu tava falando da política. Sim. Que também isso não adianta. A igreja é um recorte da sociedade. Então, a discussão toda política caiu na igreja. E eu tenho falado aqui até para alguns convidados, né? Que eu tenho procurado, pelo menos, tentar evitar qualquer radicalismo. Sabe? Eu acho que cada um tem o direito de pensar o que quer, né? De ter as suas convicções. Eu me lembro que na época que eu estava fazendo faculdade de teologia, eu escutava de vez em quando: "Ah lá, fulano vai lá para a faculdade fazer teologia e agora é calvinista." Mas eu sempre me via como calvinista antes mesmo. Mas nunca preguei sobre calvinismo. Não prego isso. Eu acho que cada um tem a sua convicção. Sim. Eu vou romper a amizade porque o cara é arminiano?
eu vou romper porque eu tenho as minhas convicções de direita, o cara é de esquerda. Como eu te falei no carro lá, né? Na amizade que eu tenho com uma pessoa, não quero conversar teologia com você e nem política. Cada um. Porque às vezes as pessoas querem empurrar as suas verdades. Ah, lembrei o que eu ia falar. Uma coisa que eu gosto muito no The Chosen The Chosen. é você visualizar aqueles relacionamentos que antes você só lia, né? Sim. Criava na sua mente como era. Então acho que é muito lúdico nesse sentido. Você pode até não concordar com tudo, Sim. tá tudo bem, legal, a forma, a abordagem, ok. Mas eu particularmente gosto. Confesso outro pecado aqui. Eu já gostava das novelinhas da Record. Porque eu acho muito louco ver... Aí tem coisa que você vê que fala... Sim. Ali forçou. Peraí. Tudo bem. Né? Enfim, eu sempre gostei dessa parte, de enxergar aquilo que eu sempre li. Sim. Né? E antes eu não gostava de produção cristã, que eu achava muito ruim a qualidade. O cara quer montar o roteiro exatamente como o texto bíblico, não fica legal no filme, né? Então, tem algumas incursões aí, acho que é aí que os caras erram a mão. Mas enfim. Por que eu tô falando tudo isso? Porque ele mostra uma situação muito interessante, que é um zelote, o cara que treinava lá, não sei se na época já chamava Krav Maga, né? Que é israelense lá. O cara treinava para poder fazer atentado para matar os romanos. Sim. Aí, porque aquele cara é ultranacionalista, né? Mas daí você tem um cara que aceitou trabalhar para esses caras, né? Que é o cobrador de impostos. Sim, lá. É o publicano. E aí... que era mal visto, né? Totalmente. E ainda no meio dessa história, o The Chosen mostra esse jeito, o Pedro com uma raiva mortal também dos caras, porque ele devia impostos e tal, não sei o quê. E aí Jesus chega pros caras e falou, senta aqui. A conversa é outra. Sim. O reino de Deus tá acima de disso tudo aí, cara. isso. Então isso aí, cara, foi sendo moldado no meu coração e o estopim do negócio foi o assassinato do Charlie Kirk lá. Sim. Então aquilo, ele mexeu muito comigo pela situação, mas pela reação que eu vi, cara. Não na internet de pessoas desconhecidas. De gente, cara, que eu tenho contato aqui. E os status das pessoas no WhatsApp, que é um círculo um pouco mais próximo do que o Instagram, Sim. comemorando a morte do cara, velho. Eu falei, mano, aí eu vou citar um caso mais antigo. Falei, ninguém merece ter esse fim, falando humanamente, né? Assim como ninguém merece ter o fim que a Marielle Franco teve e aquele motorista, sabe? Então isso... De verdade, quando aconteceu com o Charlie, eu vi a reação das pessoas, eu falo, mano, eu nunca quero ser esse cara que eu tô vendo aqui. Mesmo que seja de alguém que tem um pensamento político diferente do meu. Falei, não quero extremos. Aí comecei a olhar com alguma coisa e vi que sim, os dois extremos estão errados. E que Jesus não tem nada a ver com isso, velho. Agora, uma coisa que Jesus nos chama, sendo cristãos, penso eu que, sem ser a questão do evangelho, que a gente tem que ser radical no sentido de até morrer, se for preciso, para pregar, e esse é radicalismo eu tô falando, mas fora isso, Jesus, eu penso, o evangelho tá chamando a gente para o equilíbrio sempre. Falou, para de ser cego. Como é que Jesus chama Judas no período da traição? De amigo? De amigo. Pois é, cara. Aí você vê uma mesa repleta de homens, cada um com o seu jeito, com a sua cultura, com os seus vícios familiares, 12 pessoas totalmente diferentes. E Jesus ensina aqueles homens a conviverem com as suas diferenças. Isso, porque existe um propósito maior, o né? Reino de Deus. E, cara, isso é muito louco, velho. Isso é muito louco, então acho que... Eu sei que vai ser um ano muito complicado, né? Como é ano de eleição, então... Quem tá nos polos acaba ganhando com a ideia de as pessoas irem mais pro polo, né? E aí ontem eu vi o Luciano falar que o pessoal questiona com ele, cara, por que você coloca o nome do curso de teologia Tel Polare? O mundo já não tá polarizado demais? Ele fala, não, mas é porque assim, estamos polarizados porque a gente tem um polo.
nesse polo que é o reino de Deus, a gente tá nesse polo. Falei, poxa, E aí vem jogada aquele interessante. entendimento, né? Por que que o mundo pode polarizar e nós, como cristãos, também não podemos polarizar? A questão, nesse caso do cristão, é qual é o polo, né? Exato. O Qual que tipo é de... o polo? Exato. É isso. É isso. Porque se tá falando do reino de Deus e do evangelho, sim, é esse o nosso polo. Sim. Agora, é complicado. Eu vou ter mais gente para conversar sobre isso aqui também. Eu conversei com um pastor recentemente aqui, o Danilão. Abraço, Danilo, você é bênção. Que ele também é sociólogo. Legal. Então acho que dá para ter umas conversas legais, assim. Talvez esse ano eu traga um pouco mais disso. Beleza. E, Cléucio, eu quero te agradecer, meu irmão. Tamo junto. Te agradecer. Tamo junto. Por você estar aqui, deu alegria. certo. Foi uma alegria. Eu acho que se não tivesse tempo aqui, a gente ia conversando mais aqui. Acho que tem muita história, né? Tem umas que pode contar, outras não, né? No ar. Tem coisa que é melhor não contar, não. Tem bastante Deixa pra história, graças a Deus por isso. O Senhor foi nos guardando e nos conduzindo. Então quero registrar minha gratidão aqui. Mando um beijão pra Ari, pra Lucy. Saudade delas também. Um vai pro extremo norte, outro vai pra Zona Sul, né? Zona Sul. Quase extremo sul também, né? Mano. É que Zona Sul é muito grande. Obrigado. Tamo junto. E eu criado sempre em Pirituba, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu falei, bom, irmãos, já tô em Santo Amaro, acho que eu vou fazer um trabalho na Cristolândia Parelheiros, né? Porque agora a gente tá muito longe do centro. Longe aí os irmãos aqui chegaram para o pastor. É mais fácil chegar no centro. É mais fácil você voltar lá na Cristolândia do centro. Você tem o metrô aqui do próximo, que chegar na Parelheiros. E eu falei, impossível, irmãos. Não. Falei, Zona Sul é muito grande. Não, é muito. Se a gente lembra o desenho da cidade, o cachorrinho que eles falam, sim. a Zona Sul é mais que a Leste, sim. que já é grande. Ela é e outra uma maior parte de São Paulo. As represas, né? Sim. Então você tem que contornar. Quando que eu imaginar um transporte de barco em São Paulo, que os caras construíram lá na represa? Sim. Como que eu vou imaginar que tem um lugar, ele sabia que tinha balsa, que você usa para atravessar. Mas como eu vou imaginar que você fazer um trajeto de barco é mais rápido que um de carro? É porque na água você consegue em linha reta, no carro você tem que contornar. Cara, até eu entender esses rolês todos da Zona Sul, pronto, fui fazer o trabalho na Cristolândia Parelheiros de carro, daqui a 1 hora. É mais longe do que pra Pirituba, mano. Eu desacreditei nisso, mano. Fui de ônibus 2 horas pra ir. Pra descer no terminal Parelheiros, e aí o missionário me busca lá no terminal. 2 horas pra voltar. Eu falei, gente, realmente. Não é fácil. Realmente. Gente, obrigado você também que ficou até aqui, até o final. Esse foi o pastor Cléucio, um amigo aí de mais de 20 anos, como vocês puderam saber. Venha nos abençoar com a presença dele. E eu peço a você que você continue propagando aí essa mensagem, esse testemunho. Leve para mais pessoas, para que a gente consiga ter mais inscritos no canal e levar essa mensagem mais longe, mostrar que a gente tem uma mensagem relevante para entregar, que é a mensagem da graça, que nós vimos aqui, como ela atua em nós, Amém. Através de nós, apesar de nós, nossas falhas e erros e limitações, mas muito além de nós. Valeu para você que foi até aqui. Segunda-feira, 20 horas, segunda de graça, tô te esperando. Valeu!